O crime não compensa. A verdade dos fatos está no plantão de polícia. Suspeito de mais de 100 estupros exigia que vítimas assinassem contrato de escravidão. É a primeira de hoje, Gilson? Verdade, Jorge. Um homem preso suspeito de estuprar e cometer crimes contra a dignidade sexual contra mais de 100 mulheres em 3 estados diferentes exigia que as vítimas assinassem contrato de escravidão e gravassem vídeos dizendo estar de acordo com o documento. Isso segundo a Polícia Civil de Belo Horizonte. A gente está recebendo, como eu disse, o Dr. Rangel Martino, que está por dentro dessa ocorrência. Ele teve acesso aí como delegado e vai poder falar melhor pra gente, né, o trabalho excelente, de excelência da Polícia Civil em colocar a mão nesse homem, que inclusive já esteve aqui em Muriaé, já morou em Muriaé. Se eu estiver errado, que o doutor possa me corrigir. Bom dia. Bom dia, Gilson. Como eu disse anteriormente, explorarmos esse assunto aqui é uma questão também de utilidade pública. Por quê? Porque dessas 173 vítimas, nós já temos conhecimento que pelo menos uma delas é de Muriaé. E na sexta-feira última, eu tive a oportunidade de, em cumprimento a uma carta precatória da Delegacia Especializada de Crimes Cibernéticos de Belo Horizonte, onde tramita esse inquérito, eu fui cumprir uma carta precatória para ouvir uma das vítimas. E pasme, o relato dela é absolutamente consonante e coerente com tudo que aconteceu com as vítimas que já foram interrogadas em Belo Horizonte. Esse indivíduo, né, e a investigação ainda está na sua fase embrionária, ela já identificou 13 estados em que ele atuou praticando crimes sexuais de toda ordem. E um detalhe, Jorge, que ele usava vários nomes, não é isso, doutor? Exatamente. Nesse expediente específico que eu trabalhei, ele chegou a usar 8 nomes diferentes. As vítimas, inicialmente, elas achavam até que estavam lidando com uma organização criminosa de aliciamento de menores, de aliciamento até de maiores também, mas enfim, de mulheres para prática sexual. Chegaram a pensar que fosse uma pluralidade de pessoas. E ele chegava a podemos dizer assim, a triangular uma conversa com a vítima e outras pessoas, só que esses outros números eram dele próprio, né? Então, esses 8 nomes que se apurou que ele utilizava eram todos perfis dele mesmo, eram todos números de celular dele mesmo. Como é que ele agia, doutor? Pois bem, num primeiro momento, e ele encontrava essas pessoas nas redes, ele mantinha um contato inicial se apresentando como aquilo que no universo de investigação de crimes cibernéticos nós chamamos de sugar daddies, ou seja, são pessoas mais velhas, endinheiradas, que têm atração por pessoas mais novas. E obviamente tem outro lado da moeda. Ele estava aliciando aquilo que nós chamamos na investigação de sugar babies, que são jovens, pessoas mais jovens, né? Adolescentes ou não, mas, né, jovens, que se propõem a manter algum tipo de contato ou fornecer algum tipo de imagem com conteúdo sensual para pessoas mais velhas a troco de dinheiro. Então, essas sugar babies, elas eram contactadas, né, que são mulheres que se relacionam com mais velhos e, como eu disse, endinheirados. E ele, claro, com uma lábia, porque o indivíduo tem que ter um contexto, porque ele prometia de 4 a 10 mil reais. Aí tem outro lado da moeda, Jorge Luiz e ouvintes da Rádio Muriaé. Olho grande. O olho grande, sempre alguém com interesse, porque ninguém sai mandando nude ou vídeo pornográfico graciosamente assim, à toa. Houve uma promessa e antes de chegar nesse finalmente, né, de se pedir alguma imagem, né, algum nude, que é o popularmente conhecido, ele já captava também, né, os dados dessas pessoas. Claro que com um pouco de esforço ele conseguia uma fotografia da vítima nua e a partir dessa fotografia ele passava agora sim a exigir vídeos pornográficos.
E aí, Jorge, são as coisas mais terríveis que vocês podem imaginar. Indivíduo que esteve em Muriaé, indivíduo que supostamente residiu em Muriaé, indivíduo que não possuía passagens policiais e que estava praticando reiteradamente crimes sexuais desde o ano de 2015, indivíduo conhecido por coordenar grupo de jovens de igreja. Esteve aqui em Muriaé, inclusive, com essa finalidade. Claro, se ele vitimou pessoas em Muriaé, isso aí era um pano de fundo para a prática de crime. Seria o canal, no caso, né? Para ele... Cidadão acima de qualquer suspeita, ninguém imaginava. Para ele coordenar o grupo de jovens. Obviamente, ele tinha, né? Agora sabe-se que ele é um canalha, Se então... passou até por um religioso. Exatamente, assim. deu entrevista, participou de uma rádio da cidade, enfim. Então, olha só ao ponto que esse indivíduo chegava. Ele não exigia dinheiro, mas obrigava as mulheres a gravar vídeos bizarros para ele, como praticando sexo com animais, zoofilia, ou introduzindo objetos no próprio corpo. E pasme, olha o nível de sadismo e de insanidade desse cidadão. Ele obrigava essas pessoas, claro que isso não tem validade jurídica alguma, mas para subjugá-las, essas pessoas chegavam a assinar um termo de controle de escravidão em que se comprometiam a fazer tudo o que ele determinasse. Ele chegou a praticar não somente uma série do que hoje modernamente nós chamamos de estupros virtuais, mas também de estupros mesmo. Ele criava situações em que ele determinava a vítima que encaminhasse para ele um vídeo praticando sexo com terceira pessoa. E ele determinava quem seria essa pessoa. Ele dizia: olha, você vai ser contactada nas próximas horas por um cidadão nominado X. Dava um outro nome. Era ele próprio. Então, ou as pessoas iam ao encontro dele em endereços pré-determinados, ou ele ia ao encontro dessas pessoas. Até em outras cidades, até em outros estados, e com elas praticava relação sexual. Então é gravíssimo, e ele filmava isso. O computador dele, e obviamente quando a polícia, a Delegacia Especializada de Crimes Cibernéticos de Belo Horizonte, né, conseguiu, obviamente, com os mandados competentes, com as ordens judiciais competentes, proceder à busca, né, domiciliar na residência desse canalha, foram recolhidos lá computadores, notebooks, celulares, periféricos em geral, pendrives, HDs externos. E ele tinha, Jorge Luiz, de forma absolutamente organizada e sistemática, um canalha mesmo, né? 173 pastas de 173 vítimas, com todos os detalhes que ele havia captado daquelas pessoas. Um tipo de cadastro fazia. É um cadastro. Ele foi tão, entre aspas, organizado e ao mesmo tempo auxiliou os trabalhos da Polícia Judiciária, porque isso é quase que uma prova pré-constituída. A polícia aprendeu isso, ele tem todas as informações. Muitas das vítimas foram inclusive ser viciadas fisicamente, submetidas a castigos corporais, com obrigação por parte desse doente de uso de coleiras, símbolos de posse. Ele chegava, segundo o relato, constatação da Polícia Judiciária, a controlar e autorizar, né, orgasmos das escravas, além de exigir que elas, no diálogo, quando eles mantinham um diálogo através do aplicativo WhatsApp, olha o nível de insanidade. Ele exigia que elas somente se utilizassem de letras minúsculas para demonstrar a subserviência e a inferioridade delas enquanto mulheres. Que loucura, né? Olha o nível. Então, e o detalhe, porque tratamos aqui de um sádico que ele não exigia dinheiro. Tudo que ele fazia era exatamente para satisfazer a sua lascívia, o seu ímpeto sexual. Eu acompanhei a matéria e observei que em determinados momentos ele falsamente dizia às suas vítimas que se não fizessem a sua vontade, ele iria dar um prejuízo grande para elas. Sim, ou matá-las. Né? Tem relatos aqui de ameaças de morte. E o que é mais interessante é que é tão doente, conforme disse o doutor Rangel aqui, que ele
né, deixou os registros para que ele fosse punido mais à frente. É ato de pessoa doente mental. Interessante, né? Que, repito, a e polícia... também, doutor, só para poder acrescentar, não é o que está sendo discutido aqui, mas existe uma patologia chamada gerontofilia, né? Que são os mais jovens que gostam dos mais velhos, os mais velhos que gostam dos mais jovens. Isso é outra história, é outro assunto. Esse aqui é canalha. Esse aqui é canalha. É bandido mesmo. Esse é bandido. E olha, se nós temos 173, a princípio 96 pessoas já identificadas, 173 arquivos existentes nos seus bancos de dados e obviamente, né, a projeção da polícia é de que existam mais de 200 vítimas. E logicamente, quando eu falo que aqui é o trabalho que a gente está fazendo aqui agora de utilidade pública, porque pode ter algum ouvinte aqui. Com certeza. E falar, poxa, eu caí nesse escudo também. Agora, por que eu tenho comentado isso aqui e estou me debruçando nessa ocorrência? Porque é fundamental que os pais diligenciem mais, controlem mais os seus filhos e filhas. Muito embora não tenhamos dito aqui de vítimas do sexo masculino, isso não se descarta, mas aqui foram mulheres. Não é crível que em pleno século XXI, adolescentes de 12, 13, 14, 17 anos, ou mesmo maiores de 18, 19, 20, cedam na lábia de um indivíduo que nunca viram no plano físico real, recebem uma mensagem de WhatsApp de um desconhecido e você manda nude ou vídeos nua na promessa de um recebimento de uma contraprestação em dinheiro. Pelo amor de Deus, aí também me perdoem, mas é de uma inocência pueril. Se fosse de uma criança, vá bene, mas poxa, de pessoas que hoje com, sabe, a rede mundial de computadores, a globalização, uma pessoa de 18, 19 anos cair num conto desse, é absurdo, poxa, né? nude, isso é algo da sua intimidade, está atrelado a um bem jurídico, dignidade sexual. E aos senhores pais, né, vale lembrar aqui o que é dito pela doutora Jaqueline Rangel sempre aqui, né? Quando também nos visita, coincidência de nome ou não, mas são dois... É grande amiga. Dois lutadores pela defesa dos jovens, né? Pela existência e coabitação dos jovens junto com todos, né? Celular de filho não tem senha, computador de filho não tem senha. Exatamente. Jorge, você chegou num ponto crucial. Tem que monitorar. Há sim uma área, principalmente quando é criança, quando tem 10, 12 anos. Todo mundo tem o direito, né? A inviolabilidade dos seus dados e tal. Mas a gente tem que colocar na balança e fazer uma avaliação, aquilo que juridicamente nós tratamos como análise, né, de ponderação de interesses. Ora, toda pessoa tem um direito à inviolabilidade, né, das suas informações que estão contidas ali nos celulares, nos computadores. Mas o pai tem, com relação ao filho menor, a obrigação, perceba, é obrigação. O Estado exige obrigação de proteção, cuidado e vigilância. E para compatibilizar isso, meu irmão, o pai tem que olhar o celular do menino de 9, 10, 12 anos. Tem que olhar. Tem que fazer. Abrir a porta do quarto e entrar na hora que estiver sozinho lá, mas é a minha intimidade. Que intimidade? Eu preciso saber com quem você anda, com quem você está. Você se sustenta? Você já é maior de idade? O dia que você tiver a sua casa, seu espaço, aqui não, aqui é a minha casa. Eu sou seu pai. Com quem está conversando no telefone aí? Porque quem é olha essa só, pessoa Jorge, de quantos crimes estamos falando, e esse indivíduo já está indiciado por esses crimes: violação sexual mediante fraude, extorsão, estupro virtual e um delito relativamente recente que está no ECA, no Estatuto da Criança e Adolescente, que é o armazenamento de conteúdo pornográfico contendo cenas pornográficas de crianças e adolescentes. Isso é muito interessante. Você que está me ouvindo agora, fala assim: eu nunca estuprei ninguém, eu nunca pratiquei crime sexual. Mas arquivo? Mas se você tem uma foto ou um vídeo, uma imagem, um arquivo qualquer no seu computador com conteúdo pornográfico envolvendo criança e adolescente, a simples posse, o simples fato deste dado estar no seu computador é crime e você será autuado em flagrante. Vai que amanhã a polícia judiciária bata na sua porta, arrecada com o devido mandado judicial que autoriza não somente o ingresso na residência,
mas também a arrecadação, a apreensão de material eletrônico. Se encontrar alguma coisa com esse tipo de conteúdo, ainda que você não tenha aliciado ninguém, eu achei isso na internet, ferro pra você. Ferro pra você. E obviamente, a gente vai continuar ainda nesse caso, né? Mas eu vou falar daqui a pouco, Jorge, sim, que eu falei genericamente do criminoso, desse canalha, né? E dei aqui algumas notas para que, né, quem está nos ouvindo aqui não permita que seus filhos, suas filhas caiam nesse conto do vigário. Mas daqui a pouco eu vou falar especificamente agora do genérico da vítima de Muriaé. O que aconteceu com a jovem de Muriaé? Eu queria que lembrar aqui aos nossos amigos que 173, né, são 173 casos descobertos pela polícia porque ele favoreceu a investigação. Esse número pode ser muito maior. Muito maior. Muito maior, e que as pessoas têm que denunciar, tem que ser, fui vítima dessa figura, para que a polícia possa 3 estados já confirmados com vítimas. Olha só. Na sexta-feira, eu recebi uma carta precatória do delegado titular, Dr. Magno Machado Nogueira, que é o titular da Delegacia de Crimes Cibernéticos da capital. E ele que deflagrou essa operação, é bom deixar claro, né? Operação chamada Operação Sodoma. E ele me pediu, porque nós, delegados de comarcas diferentes, nós nos comunicamos através de cartas precatórias. Ele tem que interrogar alguém em Muriaé, por exemplo. Como ele não tem a circunscrição dele em Muriaé, ele, a autoridade deprecante, manda para mim, a autoridade deprecada, eu faço a oitiva para ele e devolvo a carta cumprida. Essa que é a dinâmica para o ouvinte poder entender. E eu consegui intimar e trazer, devidamente assistida pela sua genitora, uma jovem de 13 anos. 13 anos. 13. Mas presta atenção, 13 anos. Quando sofreu a investida dele, foi nos idos de setembro do ano passado, quando ainda contava com 12. Então, qual que foi o relato? Esse aqui é o caso concreto de Muriaé, dessa mesma vítima. É o primeiro caso confirmado em Muriaé, e eu faço muita questão de relatá-lo, Gilson Júnior, porque alguma ouvinte pode falar assim: ora, isso aconteceu com alguém aqui em casa. Nos procure que as providências. Vamos engrossar o caldo desse cidadão, vamos aumentar a conta dele. Vamos enfiar ele mais uma vez no Embornal. Vamos colocar ele mais uma vez no Embornal. Claro que eram várias formas de aproximação. No caso dessa moça foi o seguinte: ela disse que recebeu uma mensagem através do direct do aplicativo Instagram. E o perfil era nominado Malditas 2. Você pode ver que o próprio nome do perfil não é lá muito convidativo. Que o Instagram tirou inclusive do ar, o direct. Agora. Pois é. No final da semana passada agora. Eu sou um analfabeto digital, mas assim, foi a informação que chegou para ela. E esse contato, através do direct, questionava essa jovem se ela tinha algum interesse numa possível carreira de modelo, alguma coisa assim, que seria muito vantajoso, ela era muito bonita e que a contraprestação pecuniária poderia chegar a até R$10.000 mensais. E deixou 2 telefones de contato. Esse perfil Malditas 2 só fez isso, não dialogou com ela. Mandou 2 telefones que deveriam, caso ela se interessasse, ser contactados através do aplicativo WhatsApp. Ela manteve contato voluntariamente com o primeiro desses telefones. A pessoa interlocutora que estava do outro lado da linha, que sabe-se que é esse indivíduo, vou dar o nome dele, Ronei Shelby Nascimento. É o nome verdadeiro? É o nome verdadeiro, Ronei Shelby Nascimento. Claro que, para poder ludibriar a vítima, nesse caso de Muriaé, ele se apresentou como Celina, uma agenciadora. E a Celina fez essas promessas, disse que seria interessante financeiramente. A jovem se interessou, então com 12 anos, e pediu a ela os dados pessoais. Ali ela já coletou nome completo, identidade, CPF, endereço, telefone, pegou tudo da menina. Depois que pegou tudo, e aí já tinha elemento para uma possível extorsão, né? Pediu os famosos nudes. Inicialmente, foto de sutiã e calcinha, e depois mandou logo um pedido de nude. A jovem se negou, falou: não, nude eu não vou mandar.
Olha, eu falei, mande, porque agora eu sou detentora de todos os seus dados, eu sei onde você mora, quem você é, onde eu posso te encontrar, eu posso ir a Muriaé, sei a sua cidade, eu tenho tudo seu e eu exijo o nude. Ela foi e mandou o nude. Aí vira uma bola de neve, porque a partir da fotografia nua, a pessoa do outro lado passou a exigir agora um vídeo. E é interessante porque esse canalha, ele fazia uma triangulação em que ele próprio, fazendo-se passar por Celina, vê se o ouvinte consegue me entender, ele sugeria que a vítima, caso quisesse, mantivesse contato com o patrão, que seria o dono da agência, supostamente Fernando. Que era ele. Que era ele mesmo. A pessoa Celina, mantinha Fernando, contato tudo com o ele, Fernando. tudo ele. E era ele mesmo. E até as malditas também. Também, tudo ele. Ele chegou a usar 8 nomes diferentes. E ali ele passou a extorquir. A mãe da jovem conseguiu interceder a tempo e manteve contato com aquele que seria o suposto dono da agência, o Fernando, mencionando que a polícia havia sido acionada e exigindo que essas fotos não fossem vinculadas na rede mundial de computadores, porque essa era uma das ameaças. Se não me mandar o vídeo com conteúdo pornográfico, os nudes dos quais eu já disponho, eu vou veicular em tudo quanto é lugar. Aí, poxa, isso desintegra, né, uma família. Graças a Deus isso não aconteceu. Inclusive esse material também já está todo ele já recolhido em Belo Horizonte. Agora, olha só como o efeito disso é devastador. A jovem, que à época, segundo ela, fazia até um acompanhamento com um neurologista, depois disso, e até a presente data, faz um acompanhamento Psiquiátrico agora. Psicológico e psiquiátrico, tendo que fazer uso de medicação, inclusive com histórico de autolesão. Então, olha só como isso é muito grave. Esse indivíduo já se passou por Celina, já se passou por Fernando, já se passou por Tiago, são 8 nomes. Agora eu te pergunto, Gilson Júnior e ouvintes da Rádio Muriaé, nesse momento complicado que nós vivemos, a economia, né, desestruturada, desemprego graçando, você não vê possibilidade de auferir dinheiro com facilidade, né? Pô, alguém do nada vai mandar um direct pra você e você acha que do dia pra noite vai ganhar 10 mil reais? Mandando uma meia dúzia de fotos vai ganhar 10 mil reais. Por isso que é importante, porque nós sabemos, né, que o pré-adolescente, a criança, são vulneráveis. Mas é importante que tenhamos a consciência, e aqui eu cobro dos pais, e eu sempre trago comigo, assim, até um certo... assim, não vou dizer um ressentimento, que sabe, isso é uma palavra que não habita a minha existência, eu não sou ressentido com nada. Mas assim, eu fico chateado quando os pais querem delegar sempre para terceiros ou para professor ou para escola a atribuição de criar filho. Aí eu ponho na escola que é para educar meu filho. Para educação tem que ser em casa. Claro. E para educar, quem ama educa. Protege. Quem educa protege. Quem protege corrige. E quem corrige pune. Toma o celular, limita o acesso, desbloqueia a senha, fala, eu quero ver com quem você... Porque tem aquele ditado, quem anda com porco, farelo come. Dize com quem anda, eu te direi quem és. Quando sobra o farelo. Exatamente. Então, gente, eu fiz questão de trazer essa ocorrência à baila. Nós gastamos praticamente o nosso tempo todo aqui da resenha, mas isso aqui é uma questão de utilidade pública. Salvar Esse vidas. indivíduo esteve em Muriaé. Eu suspeito que outras vítimas, inclusive dessa mesma faixa etária de 12, 13, 14 anos, outras tenham sido vitimadas aqui, não somente na cidade, na região. Gravíssimo, que isso não aconteça. Interessante porque, olha o efeito cascata. Quando nós, há meses atrás, anunciamos, Gilson Júnior, e eu tenho certeza que você se recorda, aquele incidente que aconteceu numa escola pública de Suzano, em que 2 jovens, sei lá, atiraram, mataram pessoas e tal. Olha o efeito cascata. O que aconteceu 2 dias depois em Muriaé? Um maluco aqui, de um adolescente, entrou no Premem com a faca e tentou matar a mulher. Verdade. Esse indivíduo do crime sexual que nós estamos tratando aqui, vou dar o nome de novo, o Ronei Shelby Nascimento, ele tá preso, ele tá neutralizado. Pois bem, hoje de manhã, 8h30, quando aportei na delegacia, uma jovem de 18 anos
nos procurou, fez um boletim de ocorrência com relato idêntico. Só não dá pra colocar na conta do Ronê, porque ele tá preso. Ainda. Mas seria um suposto indivíduo do Rio de Janeiro Tá fazendo a mesma que coisa. está fazendo a mesma coisa e o último ato de extorsão se deu ontem. Olha o efeito cascata. Então vamos coibir isso, gente. E procurem a polícia, a delegacia. Se forem menores, podem me procurar, delegacia especializada de atendimento ao menor, orientação ao menor. Eu sou o titular. Se for uma maior do sexo feminino, procurar a delegacia especializada de atendimento à mulher vítima, com a doutora Natália. Esse crime é gravíssimo e os responsáveis não somente podem, mas como devem ser punidos exemplarmente. Suponhamos que esse indivíduo seja responsabilizado pelos 173 crimes sexuais. Partamos da ideia de um crime único aqui, que são vários delitos, mas vamos trabalhar com a ideia de um estupro, que tem uma pena, salvo engano, de 6 a 10 anos. Como foram crimes praticados ao longo de 4 anos, em momentos diferentes, em circunstâncias diferentes, há, no momento da aplicação da pena, eu não quero ser técnico aqui, mas só para que o ouvinte entenda, há no momento da aplicação da pena, aquilo que nós chamamos de reconhecimento de concurso material de crimes, em que a consequência na fixação da pena é o cúmulo material. Então, cada crime vai ter a sua pena individualizada. Imagina o estupro, que tem uma pena de 6 a 10. Cada crime vai ter a sua pena individualizada e depois de todas elas individualizadas, somar-se-ão as penas com 173 crimes. Imagina só o patamar que pode chegar a peninha desse cidadão. 200 anos.